chegarão nessa noite, Pai, sobre aqueles aonde essa transmissão alcançar, Senhor, que o Senhor seja entronizado e a Tua presença se manifeste com poder, com glória, com toda a liberdade, porque nós queremos nos render diante de Ti. Você pode levantar as suas mãos ao Senhor. Que desde já o Senhor receba toda adoração, que desde já o Senhor receba toda glória, toda honra, todo louvor, a majestade. Tudo pertence a Ti, Senhor, tudo pertence a Ti, e é por Tua causa que nós estamos aqui, Senhor. Somente por Tua causa nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Viestes à terra
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humildes viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Recebe, Senhor! Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
o Deus que nos salvou, o Deus que nos amou, o Deus que perdoou os nossos pecados. Quantas coisas, quantas situações Ele nos libertou, Ele nos perdoou, Ele tem nos transformado. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por esse amor que não desiste. Obrigado por esse amor que insiste em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, somos gratos. O nosso coração é grato pelo Teu amor. O nosso coração é grato pela Tua fidelidade. O nosso coração é grato pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Eu queria deixar uma passagem que fica em Mateus 7, de 7 a 8. Mateus 7, de 7 a 8. Está escrito: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? Na segunda-feira eu estava ali no meu serviço e eu estava ajudando a coordenadora a fazer um mural, né? Normal. E aí entrou um aluno com a mãe para resolver um problema, para eles conversarem. E tanto a coordenadora quanto a mãe estavam indignadas porque o menino ele vinha muito bem na escola e de repente, do nada, ele começou a cair nas notas. Mas o comportamento estava normal, tudo normal. E o que foi engraçado, que me chamou a atenção, que o Espírito Santo tocou no meu coração e me deu essa mensagem para hoje, foi que as duas falaram ao mesmo tempo: bom, se ele não tem problema dentro de casa, se ele não está acontecendo nada com ele, não precisa de um psicólogo, não tem nenhum problema neurológico, então, para as notas dele melhorarem, só depende dele mesmo. E essa frase ficou marcada no meu coração. Eu, para ser bem sincero, eu não sabia que palavra trazer no dia de hoje, mas é nesse momento que eu escutei isso, e aí eu comecei a pensar, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, e eu fiquei com aquela cena na minha cabeça, e aí que me veio essa passagem de Mateus 7, de 7 a 8, né? E a gente pode perceber pelo versículo que está: peçam e lhes será dado. Então, não somos totalmente dependentes de Deus, nós temos que ser assim. Só que tem algumas coisas que dependem só da gente. Para que tenha essa dependência de Deus, para que nós tenhamos, nós precisamos primeiramente buscar. Então, isso é um passo que depende só de mim. Afinal de contas, hoje em dia nós temos o livre-arbítrio, né? Que está na Bíblia. Todas as coisas lhe são listas, por outro versículo, né? Que fala na palavra, mas nem todas as coisas lhe convêm. Então há certos passos que dependem só da gente. E isso ficou muito na minha cabeça. E Deus, o Espírito Santo, ele me levou a pensar que nós somos assim, que nós somos dessa forma. Que nós temos que ter esse primeiro engajamento para com Deus, né? De dar a liberdade para que nós sejamos totalmente dependentes. Só que tem que ter uma entrega da nossa parte. Não adianta eu falar: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti no meu problema, no meu serviço. Mas daqui a pouco eu já estou murmurando, falando, reclamando do que está acontecendo. Aí eu peguei de volta. Então quer dizer, eu retirei tudo aquilo que eu entreguei para Deus, mas aí na primeira murmuração, no primeiro levante que tem, eu com medo pego de volta. Então, depender de Deus é uma atitude de fé, é uma atitude de entrega, é uma atitude de você perder o medo e depender e confiar somente em Deus. Amém? Então, o título dessa palavra, basicamente,
que ficou para mim, assim, muito gravado no meu coração, é que há certas coisas que dependem só de nós mesmos, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Deus, Ele entra com toda a sua providência, Ele age nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu tenho as minhas lutas, mas Deus, Ele dá pequenos livramentos no dia a dia que muitas vezes nós não agradecemos e nós não nos damos conta. Que nem, por exemplo, hoje eu poderia não estar aqui, porque deu um problema no meu bilhete único e eu só tenho o passe livre para poder andar de ônibus. Mas, graças a Deus que caiu o dinheiro da nota fiscal paulista e eu consegui carregar o bilhete. E essa semana eu estou conseguindo ir para a faculdade fazer minhas coisas. Então são pequenos livramentos, são coisas que Deus vai preparando, né, nas nossas vidas, que muitas vezes nós não nos damos conta, né? Então, da nossa parte, né, que nós temos que fazer, que não cabe a Deus e cabe a nós, que só depende de nós, entra também o dízimo, que é uma coisa que o Senhor, Ele colocou como mandamento para as nossas vidas, de fazermos a nossa parte e contribuirmos para a casa do Senhor. Porque para Deus agir nesse lugar, esse lugar tem que estar aberto, esse lugar tem que ter luz, esse lugar tem que ter água, tem que ter o mínimo de conforto possível para que você esteja no culto, para que você fique aqui, né? E isso é uma coisa que cabe a nós darmos com nossos dízimos e nossas ofertas, podermos fazer com que nós estejamos aqui. Afinal de contas, são poucos momentos que nós passamos nesse lugar, mas são coisas tão maravilhosas que Deus faz. Muitas vezes nós estamos num culto de 2 horas aqui, parece que nós ficamos o dia inteiro louvando e adorando ao Senhor, e nós saímos transformados de uma forma que muitas pessoas lá fora não acreditam do jeito, né? Sexta-feira eu acabei não indo para o meu serviço, na quinta eu fui, que eu tinha umas coisas para resolver, e as pessoas, nossa, mas você está tão... O que está acontecendo com você? Que você não está bem, você não é o Marcos que, né, está dando risada, que conversa, gente, eu estou exausto, é tantas coisas para fazer. Mas na segunda, com a palavra do domingo, eu cheguei outra pessoa na igreja, que as pessoas, nossa, o final de semana foi maravilhoso para você, então, você está outro. Quer dizer, então são momentos que Deus abençoa as nossas vidas, e por que não nós não abençoarmos a obra, para que outras pessoas lá fora possam também ter um pouquinho disso que a gente vive aqui dentro, né? Então eu gostaria que nesse momento você ficasse de pé, amém? Pegasse o envelope que está na cadeira, né? E que nós venhamos a louvar e agradecer o nome do Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, amém? Eu não sei o que você passa na sua casa, eu não sei quais são os problemas, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, né? Mas nesse momento, levanta o seu envelope, amém? E vamos fazer um propósito com o Senhor, vamos entregar na mão dele tudo aquilo que nós necessitamos, que Deus sabe, mas muitas vezes nós temos que afirmar, nós temos que falar, porque Deus sonda e conhece os nossos corações, mas como a palavra disse hoje, nós temos que fazer a nossa parte, amém? Então levanta o seu envelope, vamos fazer um propósito com Deus nesse momento, amém? Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, Pai, eu venho louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor, já te agradecendo, Pai, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, por aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado através da palavra, Senhor. Oh, Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na tua igreja, Pai, porque grandes promessas o Senhor tem para esse lugar, Senhor. Oh, Deus, e grandes promessas o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, nós sabemos, Senhor, que não foi em vão que nós estamos aqui, Pai. Não é em vão, Senhor, que nós temos essas lutas, Pai, que passamos por tantas coisas, Senhor, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Pai, e eu venho entregar nas tuas mãos a cada vida aqui, Senhor. Oh, Deus, tu sondas e conheces, Pai, sabe a dificuldade de cada um, Senhor, e nesse momento, Pai, com a autoridade que a tua palavra nos dá, Senhor, de buscar, Senhor, oh, Deus, de orar, de clamar a ti, eu venho profetizar, Senhor, a tua bênção, Senhor, em cada vida, Pai, onde quer que cada um dos teus servos aqui, Senhor, coloque a mão, que seja, Senhor, próspero, Pai, onde quer que eles pisem, que seja um lugar santo, Senhor. Oh,
Oh Deus, muitas são as lutas, Pai, muitas são as adversidades, Senhor. Oh Pai, na parte financeira, Senhor. Oh Deus, mas nós, Senhor, quebramos esse momento, Senhor. Oh Pai, e clamamos a Ti, Senhor, pela Tua restauração financeira, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, oh Deus, que o Senhor venha encher os celeiros, Pai, que na despensa não venha faltar nada, Senhor, que o Senhor entre na provisão, Senhor, oh Pai, que os Teus servos não estejam preocupados, Senhor, com as contas, oh Senhor, se o dinheiro vai dar, Senhor, porque nós somos filhos do Rei, Senhor, oh Pai, nós somos filhos do dono do ouro e da prata, Senhor, oh Deus, o Senhor tem entrado com a Tua providência até aqui, e eu profetizo a Tua vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai, receba, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, Senhor. Oh Pai, como gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai. É pouco, Senhor. Nós sabemos que o Senhor merece muito mais, Senhor. Oh Deus, mas que o Senhor abençoe as nossas vidas, Pai. Oh Deus, para que nós venhamos também abençoar a Tua casa, a Tua obra, Senhor. Oh Deus, eu já Te agradeço por cada vida aqui, Senhor. Já, Senhor, Te agradecendo pelas vitórias, Senhor, porque eu tenho a convicção no meu coração que grandes coisas o Senhor fará em cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus que eu Te agradeço, Senhor. Amém, Deus. Pode trazer os envelopes à frente de mim. Amém, glória a Deus. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Oh, que bênção, a igreja toda concentrada aqui, ó. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém, glória a Deus. Eu estava aqui meditando na palavra do diácono, e realmente, assim, às vezes a gente passa por muitas tribulações, lutas, assim, lutas contínuas, né, assim, lutas que parece que não vai ter fim. Mas é interessante que é nesses momentos que Deus ele quer nos ensinar, que Ele vem com uma palavra para nos direcionar. Então às vezes assim a gente fica pensando, nossa, mas essa luta parece que nunca tem fim, parece que nunca vai acabar, mas é nesse exato momento de deserto que Deus ele quer ensinar mais ainda. A gente tem muito mais de Deus para nós. Então vamos aprender aqui com Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora você vai lá para o 19, que aqui é uma parábola, né, que Jesus está contando, e que agora ele vai explicar essa parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Vamos até aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa e de poder, Senhor, entregar uma mensagem a toda a congregação, Senhor, a tua casa, aos teus filhos. Ao começar de mim, Senhor, que o Senhor venha ministrar na minha vida, no meu coração. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor sabe exatamente o que nós temos passado até aqui. Para chegarmos até a tua casa, o Senhor sabe exatamente como está o nosso coração, as nossas vidas, tudo que a gente tem passado durante esses dias, há meses, até anos atrás. Mas nós queremos estarmos aqui na tua presença, Senhor, porque nós escolhemos a boa parte, que é estar na tua presença, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, todo principado, toda potestade, Senhor, todo espírito maligno que vem para confundir, atrapalhar no nosso meio. Nós repreendemos, Pai, agora, na autoridade que é no teu nome, e nós pedimos a ti, Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro conosco nesta noite, ministrando nas nossas vidas. Que possamos, Pai, ser, Pai, discípulos, seguidores de Ti, Pai, alicerçados na Tua Palavra, e nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, porque nós sabemos que tem mais do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nossos ouvidos, nosso coração está receptivo à Tua Palavra, para aprender com o Senhor, Pai, e que possamos estar cada vez mais cheios de Ti e menos de nós, Pai. Nesta noite que nós Te pedimos, e nós queremos Te agradecer, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, essa história que eu contei, né, esse texto que aqui eu li, é uma parábola, que é a parábola do semeador, né, que é uma das 40 parábolas que a gente encontra no Novo Testamento. Então, essa mesma parábola, ela está presente em Mateus, em Marcos, em Lucas, em visões diferentes, mas com o mesmo propósito, né, com a mesma finalidade, essa parábola. Então, as parábolas, elas eram histórias fictícias. Eram curtas, mas elas tinham um grande ensinamento, bem profundo essas parábolas. Elas eram bem pequenas, mas elas traziam um grande ensinamento para as pessoas, né, para as multidões, para os discípulos daquela época, né? E através dessas parábolas nós podemos aprender muitas coisas com o Senhor, né, a respeito de ensino, de conselhos e até mesmo de exortação. Então, certa vez, os discípulos, eles questionaram o Senhor, né? Por que o Senhor conta parábolas para as pessoas? E Jesus, ele explicou que, olha, para vocês que são discípulos, né, os mistérios do reino dos céus são revelados, mas para os outros não. Então nós podemos aprender que, pelo fato de nós sermos discípulos de Jesus, nós podemos conhecer os mistérios que estão por trás da palavra de Deus. Amém. Sabe aquela pessoa que talvez você já se deparou com ela falou assim para você: nossa, mas eu leio a Bíblia, só que eu não entendo nada, né? Como que você entende a palavra de Deus? É o próprio Espírito Santo que se encarrega realmente de nos ensinar, né? Porque toda pessoa, ela lê a palavra de Deus, ela tem acesso à Bíblia, só que ela não tem acesso aos mistérios que está por trás da palavra de Deus. Que quando nós mergulhamos na palavra, nós lemos a palavra, tem mistérios de Deus, tem revelações do Senhor por trás de cada palavra. Às vezes assim, a gente pode ler várias vezes o mesmo texto. Eu estou lendo hoje Mateus capítulo 13, mas na semana que vem Deus tem muito mais ainda. Então, para você ver que a Bíblia vai além de um livro sagrado, ela tem mistérios dentro, e isso foi revelado aos discípulos, né? Foi por isso que eles questionaram a Jesus, mas ele quis trazer esse ensinamento de que vocês, discípulos, vocês têm sim acesso aos mistérios do reino dos céus. Amém. E aqui a palavra, né, diz que o semeador, que é o próprio Senhor Jesus, ele saiu a semear o que? A palavra de Deus e a terra, que é o nosso coração. Então, Deus, ele me trouxe essa palavra, e isso me faz refletir, né, que durante toda essa caminhada com Jesus, né, talvez uns tenham 5, 6 anos de caminhada, talvez 10, 20, 30 anos
40 anos de caminhada com Jesus. Então a gente já recebeu muitas palavras de Deus, muitas mensagens, muitas pregações. A gente já ouviu muitas pregações talvez no YouTube, pessoalmente, outras igrejas onde a gente já passou. Então nós já recebemos muitas palavras, muitas sementes já foram semeadas nas nossas vidas. Amém? Obrigado. Então, talvez assim a gente não tenha noção de quantas palavras a gente já recebeu durante todos esses anos, né? Eu não consigo nem imaginar quantas palavras eu já fui ministrado, fora os discipulados, né? Célula. Não consigo mensurar quantas vezes eu já fui ministrado e já recebi a semente que é a palavra de Deus. Então, Deus está nos perguntando esta noite, né? O que você tem feito com as sementes que você tem recebido? Todas as sementes que você tem recebido. Talvez para esse ano de 2018, né? Nós estamos embarcando já para o mês de maio, né? Todas essas sementes que a gente já recebeu, o que nós temos feito com ela? Então, assim, nós podemos aprender que nessa parábola houve 4 situações, né, em que o semeador saiu a semear, e teve 4 situações que foram semeadas e que nós podemos aprender com cada situação. Amém? Então vamos voltar para a palavra. Verifica comigo no mesmo capítulo. Agora você vai lá para o versículo 4, que é a primeira situação, que é a semente à beira do caminho. Nós vamos acompanhar essas 4 situações, né? Que ele diz que ele saiu, que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então Jesus, além de ele pregar para as pessoas, né, com parábolas, com historinhas, ele também trazia revelação. Então nessa primeira situação, que a semente lá caiu à beira do caminho, ele explica que aquela pessoa que ela ouviu a palavra, mas mas o texto fala assim, elas não entenderam, não compreenderam, em outras versões. Aí veio o diabo, ele arrebatou, né, do coração dessa pessoa, a fim de quê? A fim dessa pessoa não ouvir a palavra, da pessoa realmente ela não dá crédito para a palavra, dela não ser salva através da palavra. Então, se nós pegarmos esse gancho, esse finalzinho que fala a respeito de eles não compreenderem, não entenderem, se a gente pegar na raiz da palavra original, que é do verbo grego, não sei se é assim que fala, suniemi, que significa ignorância, falta de conhecimento. E se nós pegarmos a Bíblia, Oséias fala, né, que o povo ele está perecendo por falta de conhecimento, ele está sendo destruído por falta de conhecimento, né? E nós temos que tomar esse certo cuidado, né? Nós precisamos ter muito cuidado, né, com a arrogância, com essa falta de interesse pela palavra, de conhecer a palavra, de receber um ensino através da palavra de Deus. Então esse é um alerta para todos nós, que nós precisamos estar atentos à palavra. Ainda que a gente já escutou várias vezes uma mensagem como essa, nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos ficar ligados e não rejeitarmos a palavra, né, ao conhecimento, ao ensino da palavra. Então nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos estar equipados, né, e sermos corrigidos, né, ao longo desse tempo que nós estamos aqui como igreja, Avivamento inclusive. Então nós já fomos ministrados muito a respeito de lideranças, né, de pessoas que foram líderes e tinham seus discípulos. Então todo Josué, ele precisa de um Moisés, sabe? Todo Eliseu precisa de um Elias, não vou esquecer das mulheres também, né, que eu até coloquei aqui. Então toda Ruth precisa de uma Noemi também. E agora eu quero te fazer uma pergunta, sabe? Quando você recebe uma palavra de exortação, como que é a sua reação? Sabe, quando você recebe eita Jesus, segura, caiu aqui. Então assim, quando a gente recebe uma palavra de exortação, como que a gente reage diante daquela situação? Porque assim, a Bíblia fala que as pessoas que seguiam a Jesus, elas estavam deixando de seguir Ele porque a palavra era muito dura. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês também vão fazer isso? Vocês vão deixar de me seguir? E Pedro falou assim para ele: não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Então como que a gente reage diante de uma exortação? Quando um líder, né, até mesmo, vamos pegar um exemplo primordial, que é o Senhor, que é Deus. Quando Deus fala assim para você, não, sabe, às vezes assim, você está orando
por um propósito, né, por uma situação, e você recebe uma resposta de Deus através de um jejum que você está fazendo, uma campanha de oração que você entrou com Jesus, e Ele te fala: não é esse caminho, não é isso que eu tenho para a sua vida, não é para você sair do serviço, não é para você deixar de evangelizar tal pessoa, não é para você fazer tal coisa. Como que é a nossa reação diante de Deus? Dessa situação de quando Ele fala não. Porque assim, nós somos provados, né, quando nós somos realmente discípulos de Jesus a partir do momento que você recebeu o não de Deus. Porque nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre o Senhor vai falar assim: pode ir, estou te dando vitória, estou contigo. Mas às vezes Ele fala assim: não, aguarda, espera. Ou às vezes Deus não fala nada. E não é porque Deus está em silêncio quer dizer que Ele não está trabalhando, né? Pelo contrário, Ele está trabalhando. Então nós somos provados nessa situação, de que quando nós recebemos um não do Senhor, nós somos provados se realmente nós somos discípulos ou não. E até mesmo, né, quando o seu líder, ele te corrige, ele fala de uma situação que está acontecendo, porque assim, nosso papel como líderes, né, nós não somos semideuses, nós falhamos, nós erramos sim, mas nós recebemos uma direção de Deus para acompanhar as vidas, as pessoas, e todo conselho está tremendo aqui. Então assim, nós vamos aconselhar as pessoas baseado na palavra de Deus. Então, às vezes assim, a pessoa está passando por uma situação que ela pede um conselho para o líder e fala assim: olha, está acontecendo essa situação tal, e eu não sei exatamente o que fazer. Vamos tirar daqui, só para garantir. Vai embaixo. Ele está tremendo muito. Tira o óleo também. Amém. Jesus vai segurar aqui. Então assim, tem situações que acontecem que a pessoa ela chega no líder e fala assim: olha, está acontecendo assim, assim, assado tal, e eu não sei que direção tomar, né? O senhor pode me dar um conselho? Claro, vamos lá. Olha, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Aí a pessoa, tá. Ela vai tomar outra direção totalmente até pior. Assim, por quê? Porque ela não quer ouvir um não. Ela já vai com a intenção de querer ouvir um sim, tipo assim, só para confirmar o que eu estou achando de melhor para mim. Mas ela não aceita um não. E nós precisamos aprender, né? Nós precisamos aprender a receber os nãos também, ainda que doa. Ainda que doa, ainda que você não concorde, mas você vai obedecer tudo por amor a Jesus. Não porque seu líder está falando, mas por amor a Jesus. Não, se a palavra está dizendo assim, então eu vou obedecer. Ainda que me custe, ainda que doa, né? E seguindo à frente, nós podemos aprender também sobre a semente em solo rochoso, que você pode conferir aí, ó, no versículo 5, que fala que essa outra semente, ela caiu no meio de pedras, tinha pouca terra, aí veio o sol, queimou, secou, morreu, né? Não tinha mais jeito. Aí Jesus, ele explica aqui a palavra, que fala assim que essa pessoa que ela recebeu essa palavra, né, essa semente, teve pouca duração. Né? Teve pouca duração porque quando chegou a angústia, a perseguição, né, ele se escandalizou, a pessoa se escandaliza. E nós podemos aprender com a palavra de Deus que a porta ela é estreita, né, quando nós caminhamos com Jesus. Então Jesus, ele não veio para trazer a paz, mas a espada, para fazer a divisão. Mas como assim? Quando Jesus ele fala desse versículo, que ele não veio trazer a paz, mas a espada, né, para que houvesse essa divisão, Jesus ele está falando assim de um posicionamento, né, de você se posicionar diante dele, diante das situações. Então, é isso que ele ensina, né, porque ele também fala assim na palavra, né, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então nós vemos que o andar com Jesus, caminhar com Ele, é um caminho de renúncia. Nós precisamos renunciar. Então tem muita coisa aí
que nós precisamos renunciar na nossa vida, pelo fato da gente decidir ter caminhado com Jesus, a gente vai precisar renunciar a muita coisa na nossa vida. E é isso que ele ensina na palavra, né? Então, às vezes assim, a pessoa, ela tá aqui na igreja, tal, ela recebe uma direção de Deus, recebe a palavra de Deus, tal, com muita alegria. Aí chega durante um tempo, né? Aí vem as tribulações, vem as angústias, vem as perseguições. E tudo aquilo que estava começando a construir, a germinar, a florescer, vai tudo para água abaixo. Ela é destruída. Então, eu lembro de uma situação que acontecia bem no início, né, da minha caminhada com Jesus. Porque, eu não sei se vocês conhecem muito bem, né, os costumes dos orientais. E a minha família, até hoje, elas têm um costume de cultuar os mortos. Culto aos mortos. É bem estranho falar isso. Porque assim, eles acendem senko. O que é isso? É incenso, né? Então assim, tem casas, né, dos filhos mais velhos que ficam com um altar e tem dias estratégicos, acho que é de 15 dias, 30, uma vez por mês, agora nem lembro mais. E a minha família tem esse costume de acender esses incensos, né? Para os falecidos, para as pessoas que já morreram, né, há muitos anos atrás, mas mesmo assim ainda continuam com essa prática. Acredita-se que não é pelo fato deles morrerem que tem que esquecer deles, né? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Desde que os mortos cuidem dos mortos, né? Então, quando eu me converti, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu deixei de fazer essas coisas, deixei de praticar essas coisas que eu aprendi, que era necessário, que precisava, tal, tudo por amor a Jesus. Então, muitas vezes assim, você vai precisar realmente renunciar a muitas coisas, né? Renunciar, talvez, né, a pessoa que come demais, a pessoa que gasta demais, a pessoa que tem aqueles certos costumes que desagrada a Deus. Então é um caminho de renúncia, de renunciar, né, pelo fato de nós caminharmos com Jesus. Isso nos custa, vai nos custar, vai ter perseguição, pessoas não vão concordar com o seu posicionamento, mas nós precisamos, né, nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos realmente renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Então, eu até escutei uma mensagem na rádio ontem, né, que a pregadora fala assim, né, que a pessoa que acha que não vai ter mais lutas só pelo fato de ter aceitado Jesus, é como se ela achasse que vai entrar na água, por exemplo, na praia, e sair seco, que é impossível. E assim é a nossa caminhada com Jesus. A partir do momento que Jesus falou assim, que ó, eu não vim trazer a paz, mas a espada, fala de um posicionamento, de renunciar, ainda que custe, que você vai ser perseguido, que vai ter angústias, você ainda está fazendo a vontade de Deus, que é muito melhor do que você agradar o seu próximo, só porque ele não está concordando com o seu posicionamento. Amém? Amém. Então a terceira situação é a semente entre espinhos, né? Que a palavra fala assim que o semeador, né, a semente caiu entre espinhos, e aí cresceu os espinhos e sufocaram. Aí Jesus vai e explica essa palavra também. E fala a respeito da pessoa que devido aos cuidados do mundo, sabe, a fascinação pelas riquezas, a sufocaram e torna-se infrutífera. Então, essa situação é até mesmo para a gente, nós que somos crentes, nós que somos discípulos de Jesus, nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, que nós dizimamos, ofertamos, que cantamos louvores, isso serve para nós, né? Então, às vezes assim, a gente está recebendo uma palavra, né, uma direção de Deus aqui na igreja, e nós estamos muito preocupados com várias situações dessa vida, né? Que nem o diácono estava aqui falando a respeito do trabalho. Eu, sinceramente, eu estava numa situação assim na minha vida profissional, lá no meu trabalho, que estava tendo muita perseguição, a fim de eu perder a minha paciência, de querer jogar tudo pro alto, de achar que eu saindo dessa empresa, os meus problemas vão resolver. E muitas vezes, assim, Deus ele está dando uma palavra
uma palavra direcionada, uma palavra que fala assim para você, não temas, estou contigo, vai, que eu vou te dar estratégias, que eu vou te dar sabedoria. E muitas vezes a gente esquece dessa palavra que foi ministrada. Esquece, simplesmente esquece. Ou a gente está muito preocupado com as coisas desse mundo, com as riquezas, que eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter mais, nunca está satisfeito, está insatisfeito com tudo. Então, muitas vezes assim, a gente está sufocando essa palavra que já foi direcionada para as nossas vidas. E que nós precisamos deixar que a semente que foi lançada sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, venha a germinar. E não simplesmente da gente abortar essa semente que foi lançada sobre as nossas vidas devido às nossas preocupações e devido à falta de crédito dessa palavra que foi lançada sobre as nossas vidas. E a quarta situação, que é a semente em boa terra, né? Que ela fala que a semente que ela é lançada em boa terra, ela gera fruto, né? Através de uma semente ela vai dar 100, 60, 30 por um. Então, quando nós recebemos essa palavra e nós permitimos, né, nós entendemos, nós compreendemos a dimensão, o tamanho dessa palavra sobre as nossas vidas, nós podemos dar grandes frutos para o Senhor. E é isso que Ele espera de nós, a fim dessa palavra, talvez dessa palavra profética que foi liberada sobre a minha vida, ou através de uma direção de Deus, que Deus usou um líder para orar pela sua vida, por exemplo, nesses momentos de oração, no final dos cultos de domingo, você pegar essa palavra, crer de todo o seu coração e deixar que essa palavra possa germinar, frutificar na sua vida, a fim de que dessa palavra vai dar 100, 60, 30 por um. É isso que Deus, Ele espera de nós. E Salmo 51:10 fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. O nosso coração é essa boa terra que Deus espera de nós, que nós tenhamos esse coração, essa boa terra, que quando Ele lançar uma palavra sobre a tua vida, que você possa dar grandes frutos para o Senhor. Amém? Amém. Então fica de pé nesse momento. Amém. Vou pedir para apagar as luzes agora. E baseado nesta palavra que você ouviu nesta noite, Deus Ele te faz um convite, te pergunta: o que você tem feito com essas sementes que eu tenho lançado sobre a tua vida? Essas situações que têm acontecido dentro do seu interior, das situações do seu trabalho, na sua casa, na sua vida sentimental, em cada área que você tem clamado por ajuda ao Espírito Santo, e que através dessas palavras que foram lançadas, essas sementes que foram lançadas sobre a tua vida, que você dê grandes frutos ao Senhor, esse coração, essa boa terra que Deus espera que cada um de nós tenhamos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite. Nós queremos te agradecer por esta parábola, por esta história, por esta reflexão, por este ensinamento, por este conselho, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as sementes que o Senhor lançou sobre as nossas vidas, e a gente deixou cair na beira do caminho, ou caiu entre espinhos, ou Senhor, em situações, Pai, que a gente simplesmente desprezou a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos um coração, Pai, como uma boa terra, Senhor, que vai dar grandes frutos ao Senhor. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que esta palavra, que através desta palavra, Senhor, grandes frutos nós vamos colher a Ti, Senhor. Amém. Cria, Senhor, em nós um coração puro, renova, Senhor, dentro de nós um espírito reto, Senhor, um coração puro, Senhor. Limpa, Senhor, os nossos corações, limpa, Senhor, as nossas vidas. Nós sabemos que tem muito mais de Ti, muito mais do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Pai. A Tua palavra, Senhor, que são palavras de vida eterna. A Tua palavra, Senhor, que vai e não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, que renova o nosso interior, renova, Senhor, a nossa mente, renova, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no meio do deserto,
Pai, no meio do deserto, nós queremos, Pai, aprender a palavra. Nós queremos aprender, Senhor, com as tuas parábolas, Pai. Nós queremos aprender, Senhor, com as tuas ministrações. Ensina-nos, Pai, a valorizarmos mais a tua palavra, Senhor, o ensinamento, o conhecimento da tua palavra. Senhor, nós não queremos ser destruídos por falta de conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ainda, Senhor, que venha o devorador, que venha o maligno, Senhor, em nome de Jesus nós colocamos por terra toda a obra do inferno sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, porque o teu coração simboliza a boa terra. Amém. E em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que você vai colher a 100, a 60 e a 30 por 1 através dessa palavra e outras palavras que vão ser liberadas sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que cada palavra profética venha ser renovada e venha transformar no seu interior. Em nome de Jesus Cristo. Agora começa a lembrar de situações que tem acontecido, até no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua casa, em cada situação. Em nome de Jesus Cristo, é através dessa situação que Deus vai começar a frutificar na sua vida. Amém. Porque assim como Jesus Cristo, Ele falou que Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Em nome de Jesus nós vamos, Senhor, nos posicionar diante dessa luta, nos posicionar diante, Senhor, destas guerras, Pai, porque nós sabemos, Pai, que é nessa guerra, nessa luta, nesse deserto, que nós vamos frutificar, Pai, tudo para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos Te agradecer por esta noite e queremos Te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por nos corrigir, nos tratar, Senhor, e nos ensinar a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, levanta a tua mão, vamos encerrar o culto nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.